adorar, é adorar. Nos montes, nos vales, na tempestade, Deus está criando uma coisa nova que é impossível de sondar. O que Deus vai fazer não sei, o que vai acontecer não sei, sem entender os porquês e os praquês, estou vivendo. Glória a Deus, paz do Senhor, povo de Deus, boa noite a todos. Estamos começando mais uma live aqui ao som da nossa irmã Sara Farias. Os irmãos estão entrando e eu quero já convidar vocês a compartilhar. Compartilhe aí, paz do Senhor, servo de Deus William. Deus abençoe em nome de Jesus. Compartilhe. Eu vou aguardar mais um pouquinho enquanto o louvor está tocando e os irmãos estão entrando para a gente começar o nosso estudo dessa noite. Tem coisa do céu. Glória a Jesus. Aleluia. Compartilhe, irmãos. Compartilhe em nome de Jesus. Entre com o coração aberto para ouvir acerca da palavra de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Paz do Senhor a todos. A irmã Babli, irmã Velânia, né, o irmão Léo estão entrando aí, Marcos Aurélio. Entre e compartilhe. Eu estou aguardando aqui enquanto o louvor toca, os irmãos entrarem para a gente já começar o nosso estudo hoje. Tem coisa do céu. Aleluia. O céu. A irmã Sara Farias, com esse louvor, lançamento abençoado. Aleluia. O céu está me sustentando, glória a Jesus. A lâmpada não apagou e o azeite não acabou, até tudo isso passar. O que me resta, os irmãos estão entrando aí, estão entrando. Vai entrando, vai compartilhando. E nós vamos já começar já o estudo. Glória a Jesus. Deixa só o louvor finalizar que a gente inicia. Enquanto você compartilha, convida pessoas aí em nome de Jesus. Porque Deus tem palavra do céu para nosso aprendizado nessa noite. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Jesus. Agradeço a todos os irmãos que estão entrando aí conosco. Que Deus continue te abençoando. A paz do Senhor a todos. E vão compartilhando em nome de Jesus. Glória a Deus. Já vou falar já, servo William. O William tá perguntando aí, hoje é sobre o que, bênção? Já a gente fala, vai ser coisa do céu. Aleluia. A lâmpada não apagou e o azeite não acabou. Aleluia. Glória a Deus. O que nos resta é adorar, aleluia, nos montes, nos vales, na tempestade, Deus está, glória a Jesus, aleluia, Deus vai criando algo novo, em meio à tempestade, glória a Deus. Aleluia. Você que está entrando aí conosco, vai tomando posse aí da Bíblia Sagrada. Se você quiser pegar uma caneta também, um papel, amém? Um cadernozinho para a gente estar anotando aquilo que Deus foi falando ao seu coração. E depois você meditar com calma, irmãos. Amém? Em nome de Jesus. Isso é um estudo, certo? Isso é um estudo. Então, a gente não estuda de mãos vazias. A psicologia, ela nos ensina e nos mostra que o aprendizado ele vem pelo meio de você ler, você ouvir e você também escrever. Então tem gente que capta mais ao ler, tem gente que capta mais ao ouvir. Por isso que tem gente que tem que ler em voz alta, para ele ler e ouvir ao mesmo tempo, para ter um entendimento melhor. E tem gente que aprende melhor escrevendo.
Então, toma posse aí da sua Bíblia, em nome de Jesus, porque nós vamos trabalhar vários textos bíblicos nessa noite. Amém? A caneta e o papel, em nome de Jesus Cristo. Nós já vamos iniciar, em nome de Jesus. Aos irmãos que entraram e estão aí entrando ainda, compartilhe. Tem bênção de Deus para nossas vidas nessa noite através da palavra do Senhor, a maior de todas as profecias, e a palavra que nos solidifica, que nos alimenta, que nos estrutura para continuarmos caminhando e agradando ao Senhor. Irmãos, vamos começar em nome de Jesus, porque nós só temos 1 hora, certo? Nosso tempo já está correndo e eu não tenho interesse de abrir uma segunda live. Então nós vamos fazer somente nesta live mesmo, certo? Então, em nome de Jesus Cristo, tome posse de Bíblia Sagrada e abra comigo a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo de número 16. Evangelho de João vai ser o nosso texto-chave para nós falarmos qual é o fruto do Espírito que nós vamos trabalhar nesta noite. Evangelho de João, capítulo de número 16, versículo de número 33. Quase não sai, perdão. Evangelho de João, capítulo 16, versículo de número 33. Em nome de Jesus Cristo, Deus abençoe. Daiane, minha prima, está aí conosco. Irmã Érica, né? Irmã Esté está entrando aí, acenando. Irmãos, compartilhe a live. Compartilhe para que não somente você, mas que outras pessoas sejam edificadas, abençoadas. Quem sabe tem alguém que precisa ouvir o que Deus vai trazer aos nossos corações aqui nesta noite. Então compartilhe em nome de Jesus Cristo. Amém? A palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. Ela sempre edifica, alimenta e fortalece o servo do Senhor. Evangelho de João, capítulo de número 16, versículo de número 33. Vai dizer assim a palavra do Senhor: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Mais uma vez, Evangelho de João, capítulo de número 16, versículo 33. Tenho-vos dito isso para que tenhais em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, disse o Senhor Jesus aqui neste texto. Nosso fruto do Espírito hoje é a paz. Aleluia! É sobre ele que nós vamos falar nesta noite. Fruto poderoso, fruto maravilhoso, que nós precisamos cada dia mais e mais frutificar, principalmente em tempos de adversidade. Glória a Jesus! E não somente aonde estamos, mas principalmente conosco mesmo. E nós vamos aprender mais sobre esta paz nesta noite. Glória a Jesus. Evangelho de João, o nosso texto-chave, capítulo de número 16, versículo 33. Tenho-vos dito isso, disse o Senhor Jesus, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E vamos para o contexto do texto de Gálatas, Epístola aos Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 22, que diz assim: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E contra essas coisas não há lei. Nós já estamos na terceira semana, já trabalhamos na primeira semana a fé, trabalhamos na segunda semana paciência, e hoje nós estamos trabalhando a paz. Irmão, segundo o dicionário, né, o dicionário vai nos trazer a tradução de que a paz, ela significa um estado ou tranquilidade, ausência de perturbações ou agitação, um sentimento desejado por cada pessoa e para si próprio. Ou seja, segundo o dicionário, ele vai nos traduzir e nos dizer que a paz significa um estado de tranquilidade, significa ausência de perturbações ou agitação, traz um sentimento ao nosso coração de tranquilidade, traz em cada pessoa, em si próprio, né, um sentimento de paz, de tranquilidade. Irmãos, entendam uma coisa, é o dicionário que fala isto, é a tradução do dicionário. Mas quando nós vamos para a palavra, quando nós vamos para a Bíblia, o Antigo Testamento,
Irmãos, eu vou pausar aqui a live rapidamente e já vou voltar, porque a lâmpada aqui da minha sala tá piscando. Acreditem nisso. Eu acho que vai queimar. Então, se porventura eu pausar a live, é porque a lâmpada apagou e eu vou para outro recinto para a gente trabalhar em cima do tema e continuar a live. Amém? Em nome de Jesus. Não saio não. Eu vou continuar, mas a lâmpada tá piscando. O sangue de Jesus tem poder. Se porventura apagar aqui, ó, a lâmpada queimar, aí eu vou pausar a live e a gente vai continuar. Amém? Novamente, eu abro de novo. Os irmãos que estiverem comigo não saiam não. Se pausar aí, os irmãos continuem porque eu vou voltar, certo? Então, retornando aqui para o texto que nós estávamos falando. Quando nós observamos dentro da Bíblia, a palavra paz, ela vai trazer no Antigo Testamento em hebraico a tradução de shalom, certo? E no Novo Testamento, ela vai trazer a tradução no grego em raiz de eirene. Ou seja, o Antigo Testamento, quando se refere à palavra paz, ele vai trazer a tradução de shalom. Quando se refere no Novo Testamento, em grego, esta raiz, vai trazer a tradução de eirene. Entenda uma coisa, irmãos. Quando nós observamos no contexto da palavra, quando nós observamos principalmente no Novo Testamento e no Antigo Testamento também algumas passagens, alguns pontos bíblicos, alguns contextos, eles vão nos demonstrar o uso da palavra paz em diferentes circunstâncias. A palavra paz, ela pode ser um cumprimento geral. Já observou que todo crente, quando visualiza um crente, quando encontra com um crente, ele fala paz do Senhor, irmãos, né? Alguns gostam de dizer Shalom Adonai, paz do Senhor. Então, geralmente é um cumprimento, ou seja, uma forma de cumprimentar um cristão. Nós vemos isso no contexto bíblico de Juízes, capítulo 19, versículo de número 20. Se você tiver com a palavra, acompanhe comigo. Se você não estiver com a Bíblia, por favor, irmãos, tome posse aí da sua Bíblia e acompanhe comigo. Nós vamos passear bastante na Bíblia nessa noite. Cantora Shirley, Deus abençoe minha irmã, em nome de Jesus Cristo, então aí está conosco. Irmã Silvani, Deus abençoe também, em nome de Jesus. Livro de Juízes, capítulo de número 19, minha mãe também acho que entrou aí, se eu não me engano. Deus continua abençoando, em nome de Jesus. Livro de Juízes, capítulo de número 19, glória a Deus. Versículo de número 20, vai nos dizer assim a Bíblia: então disse o velho, paz seja contigo, e tudo quanto te falar fique ao meu cargo, tão somente não passes a noite na praça. Ou seja, uma forma de cumprimento, uma forma de você se referir a alguém, de você falar com alguém, certo? Pode ser a palavra paz, ela pode ser utilizada nesse sentido. Ela também pode ser utilizada como uma realidade presente. 1 Samuel, capítulo de número 1, texto bastante conhecido, passagem sobre a nossa irmã Ana, né? 1 Samuel, capítulo de número 1, quando nós observamos e analisamos, que é uma realidade presente. Versículo de número 17 disse assim: então respondeu o sacerdote Eli e disse, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Versículo 17 do capítulo 1 de Samuel, diz assim: então respondeu Eli e disse, vai em paz. Ou seja, uma forma de realidade presente, uma forma de demonstrar que Deus visite a necessidade, que Deus entre com providência, que Deus tranquilize o coração daquela pessoa diante da necessidade dela. Ou seja, a palavra paz, ela também se encontra presente mediante uma realidade que a pessoa precisa. O que Ana precisava naquele momento? Ela precisava de ter paz na alma, porque a sua alma estava angustiada, seu coração estava angustiado, e ela precisava de paz. Então, naquele momento, o sacerdote, ele profetiza, ele libera a paz para Ana, através da palavra, ele diz, vai-te em paz. Ou seja, que a paz de Deus te visite, que a paz de Deus te abençoe, que a paz de Deus visite o teu coração e traga tranquilidade. É também uma forma em que nós vemos a atuação da paz, é através da bênção de Deus numa dificuldade, numa realidade presente, aonde que nós vemos também a palavra paz presente dentro do contexto bíblico. Nós observamos na vida, na convivência das falsas esperanças, né, ou das vãs esperanças. Salmos de número 28, verso de número 3. Salmos de número 28, verso de número 3, vai nos trazer isto. Glória a Deus, que diz assim, ó: não me arremesses com os ímpios,
e com os que praticam a iniquidade, que falam de paz ao seu próximo, mas têm o mal no seu coração. Ou seja, essas pessoas que têm o mal no coração, mas que falam de paz, na realidade elas estão profetizando algo que é uma vã esperança, porque não é uma paz que elas proferem verdadeiramente. Entendeu? Porque dentro dela não existe essa paz. É outro ponto em que a Bíblia retrata acerca da palavra paz. Observe, glória a Deus, palavras que também são proferidas, ou seja, a palavra paz também é proferida através dos falsos profetas. Livro de Jeremias, capítulo de número 14. Os irmãos que quiserem anotar, acompanha comigo. Amém? Porque a gente vai adiantando que o contexto hoje é um pouquinho maior, para os irmãos absorverem e aprenderem mais a palavra. Jeremias, capítulo de número 6, versículo de número 14. Livro de Jeremias, capítulo de número 6, versículo de número 14. Que diz assim, glória a Deus, 13 e 14. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá à avareza, e desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade, e curam a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo paz, paz, quando não há paz. Ou seja, o contexto de Jeremias é que Jeremias ele recrimina, traz exortação ao povo usado por Deus, dizendo que haviam profetas que diziam e que pregavam sobre paz, mas na realidade eles não tinham paz. Eles não eram pessoas de paz. Eles não viviam verdadeiramente paz. Ou seja, é um contexto usado como referência acerca de falsos profetas. Aí nós vemos também a palavra paz sendo mencionadas nos relacionamentos, ou seja, relacionamentos entre as nações, quando fala de um todo, e os relacionamentos interpessoais. Vamos primeiro aqui para os interpessoais. Livro de Provérbios, capítulo de número 16, versículo de número 7, vai falar sobre isso. Provérbios, capítulo de número 16, versículo de número 7, diz assim, sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos faz que tenham paz com ele. Sendo os caminhos dos homens agradáveis ao Senhor, até os seus inimigos faz que tenham paz com ele. Ou seja, é interessante isso aqui, irmãos, porque a presença de Deus, ela traz essa tamanha paz, que até os nossos inimigos, eles passam a ter paz conosco. Já viu quando Deus usa até os inimigos para abençoar o crente? Já viu quando Deus usa até os ímpios para abençoar o crente? Por quê? Porque a presença de Deus na vida desse crente faz com que esses inimigos, eles tenham paz na vida daquele crente. Eles sintam paz com aquele crente. Então é interessante a presença de Deus justamente quando se trata dessa questão dos relacionamentos interpessoais. Aí nós vemos aqui em referência aos relacionamentos de nações, ou seja, se tratando em termos de grandes grupos. Vamos colocar aqui porque nós não temos acesso à nossa nação no todo, né, diretamente, mas se tratando aqui da nossa cidade, do nosso bairro, né, da nossa população, para sermos um pouco mais reduzidos em número de quantidade, vai dizer aqui 1 Reis, capítulo de número 5, versículo de número 12. 1 Reis, capítulo de número 5, versículo de número 12. Acompanhe comigo na Bíblia, porque tudo aqui a gente trata na Bíblia, na palavra. É a palavra de Deus que é viva e eficaz. Aleluia. 1 Reis, capítulo de número 12. Eu vou abrindo aqui com os irmãos, porque não tem como deixar marcado, são muitas referências. 1 Reis, capítulo de número 5, melhor dizendo, versículo de número 12. Capítulo 5, versículo de número 12. Que vai dizer assim: deu, pois, o Senhor a Salomão a sabedoria, como lhe tinha dito, e houve paz entre Hirão e Salomão, e ambos fizeram aliança. Glória a Jesus. Ou seja, a sabedoria que foi absorvida de Salomão, né, naquele momento em que ele pediu a Deus aquela sabedoria para governar, para reinar, e Deus lhe concedeu aquela sabedoria única, permitiu que ele tivesse paz com esse Hirão, e houve paz entre duas nações naquele momento.
né, cessou-se um tempo de batalha e houve paz. E nós entendemos nisso aí, que era a paz referindo-se às nações, né, a paz referindo-se a um grupo maior, uma paz referindo-se a uma coletividade. Amém? Aí nós observamos o seguinte, irmãos, que dentro da palavra de Deus, esse contexto de paz, esse contexto acerca de paz na essência, e esse contexto acerca de paz, né, pessoal, certo? Ele provoca um bem-estar, ele provoca saúde, ele provoca prosperidade, certo? Ele muda, ele transforma a nossa maneira de viver, para que haja em nós esta constante paz que reflete acerca da presença de Deus. Percebo Isaías, capítulo de número 38, vai nos trazer uma referência acerca disso. Isaías, capítulo de número 38, versículo de número 16. Isaías, capítulo de número 38, versículo de número 16, vai dizer assim, ó: Senhor, com estas coisas se vive, e em todas elas estará a vida do meu espírito. Portanto, cura-me e faze-me viver. Ou seja, quem tem esta paz, quem tem esta presença de Deus, quem está ali constantemente se alimentando dessa presença, ele vai ter uma paz que vai ensiná-lo a ser curado interiormente, a viver constantemente, usufruindo dessa paz que traz a presença de Deus. Irmãos, a presença de Deus nos traz paz, a presença de Deus nos traz alegria, a presença de Deus nos traz bem-estar, a presença de Deus nos traz saúde, a presença de Deus nos traz prosperidade. Eu não estou falando aqui de riqueza, eu estou falando de prosperidade, é diferente, amém? Então essa presença, esta paz que vem de Deus, proporciona tudo isso para nós, para que nós possamos e para que a cada dia tenhamos uma vida em que possamos viver sabendo usufruir a vida que Deus nos dá, viver sabendo realmente usufruir dessa sobrevivência, usufruir desta vida que Deus nos proporciona, usufruir daquilo que Deus nos oferece através da presença dele em nós. A presença de Deus em nós nos proporciona uma paz que nos ensina a viver. Viver como? Viver tendo bem-estar, viver tendo saúde, viver tendo prosperidade, ou seja, sabendo dia a dia como viver, amém? Não é uma questão de prosperidade, vou novamente repetir, se tratando de riqueza, não é isso, mas se tratando de paz, ou seja, tudo aquilo que você toca se torna abençoado, tudo aquilo que você entra prospera, tudo aquilo que você trabalha vai para frente, tudo aquilo que você coloca a mão, Deus abençoa. Isso é prosperidade. Então saber viver é exatamente isto, não é viver dia a dia correndo todo o tempo, né, nas suas intenções pessoais. Não é somente isto, mas é pela presença de Deus na tua vida que você vai conseguir conduzir a sua forma de viver, saber conduzir a sua forma de ter durante o dia a dia o seu bem-estar, a sua saúde, né, a sua prosperidade, o seu crescimento. Quando nós observamos acerca dessa paz, nós analisamos que a paz ela também entra até no morrer do crente, até na morte, da presença de Deus que está na vida do crente, ela se apresenta. Como irmã, é isso mesmo. A paz, quando ela existe na vida do crente, pela presença de Deus que está viva no crente, até quando esse crente morre, essa paz se manifesta. Esse fruto do Espírito se manifesta. Vamos para a palavra. Quando você observa aqui Gênesis, capítulo de número 15. Gênesis, capítulo de número 15. Glória a Deus. Aleluia. Gênesis, capítulo de número 15, versículo de número 15, vai dizer assim, ó: e tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. Ou seja, aqui Deus estava falando a Abraão. E é interessante porque até na morte do crente a paz se manifesta. Olha que coisa linda. Um momento de sofrimento, um momento de tristeza, mas a gente sente paz, a gente percebe que há paz. Já viu quando um crente morre, a feição dele, né, ali do morto, é diferente, transmite paz, né? Às vezes eu já vi em vários velórios
as pessoas comentarem isso. Já viu como a afeição da pessoa tá serena? Já viu como a afeição tá tranquila? Porque transmite, apesar de não ter a alma ali mais, apesar de não ser somente um corpo físico, mas o crente, ele passou para estar com Cristo. Então a morte do crente para os demais transmite paz, porque o crente entende, as pessoas entendem que aquele crente, ele está no melhor lugar naquele momento. Então até na morte a gente sente paz, irmãos, porque Deus era na vida daquela pessoa, né? Interessante isso, a palavra de Deus, ela é extraordinária, e ela nos transmite uma mensagem, um esclarecimento, e nos ensina em situações em que a gente menos espera. Olha que coisa interessante. Aí nós vamos observar que a paz de Deus presente na nossa vida, né, através da presença de Deus que está em nós, ela nos permite ter livramentos em meio às perseguições. Vamos para o livro de Atos, acompanhe comigo na Bíblia. Glória a Jesus. Atos, capítulo de número 9. Glória a Deus. Coisa boa, é meditar na palavra de Deus. A gente vai se alimentando, é uma coisa maravilhosa. Aos irmãos que entraram aí, amém, que eu não tive a oportunidade de desejar paz do Senhor, em nome de Jesus Cristo, acompanhe conosco, porque a coisa tá ficando boa. Atos, capítulo de número 9, nós estamos falando do fruto do Espírito da paz nessa noite. Atos, capítulo de número 9, glória a Deus. Versículo de número 31. Você que está aí conosco, compartilhe, irmão, em nome de Jesus. Compartilhe a live. Atos, capítulo 9, versículo 31. Vai dizer assim, ó. Assim, pois, as igrejas em toda a Judeia e Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Ou seja, vou repetir novamente para os irmãos entenderem. Assim, pois, as igrejas em toda a Judeia e Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Irmãos, esta época aqui de Atos é a época da igreja primitiva. Era a época que o evangelho começou a se expandir, né? O evangelho começou a ser pregado, ser espalhado. Foi uma época de muitos desafios espirituais. E observem que, apesar de terem tido perseguidores, né, como nós vamos conhecer aqui no texto e vamos observar que até mesmo o apóstolo Paulo, em versículos anteriores do mesmo capítulo, era um perseguidor. Mas percebam que a igreja da Judeia, da Galileia e Samaria, eles tinham paz. Por quê? Porque tinham a presença de Deus. Amém? Então entenda comigo nessa noite, em nome de Jesus Cristo, que a presença de Deus, em meio a qualquer desafio que você esteja vivenciando, ela vai te proporcionar esta paz. Ela vai te proporcionar essa tranquilidade de alma. Ela vai te proporcionar esta estabilidade diante da sua trajetória, diante do momento, independente do desafio. Se ele é um desafio de área espiritual, se ele é um desafio de área humana, né? Independente da área, independente dos inimigos, independente das perseguições, independente das batalhas, vai haver paz em nome de Jesus Cristo. E eu quero já liberar uma palavra para você que está comigo aí, amém? Que haja esta paz de Deus no teu coração, independente da adversidade que você esteja enfrentando, se é na saúde física, se é na área financeira, se é de ordem espiritual, né? Se é de alguma situação que você está passando com alguma pessoa, seja da tua parentela, seja da tua linhagem de amizade, que Deus te visite com paz nessa noite, em nome de Jesus Cristo. A presença de Deus na tua vida vai fazer a diferença, te trazendo paz, amém? No nome de Jesus. Vamos continuar seguindo aqui, amém? Glória a Deus. Irmãos, entendam que a paz, ela é um dom de Deus, né? É Deus que nos dá. Observe que os ímpios, observe que aquele que não tem uma aliança com Cristo, aquele que não serve e não conhece a Deus, ele não consegue muitas vezes usufruir desta paz. Não é verdade? Ele todo tempo ele parece estar atribulado de espírito. O crente é diferente nisto, porque nós passamos as adversidades, as provações, mas nós temos paz. Perceba que Jesus, ele disse no texto que nós lemos de princípio, no Evangelho de João, né? No mundo tereis aflições, mas tende
bom ânimo. Ou seja, quando Jesus diz no mundo tereis aflições, ele está dizendo vocês vão ter desafios. Vai existir adversidades, vai existir provações, né? Vai existir tribulações. Mas entendam que a presença de Deus em nós vai nos gerar esta paz, que vai fazer toda a diferença, né? Vamos conseguir ter bom ânimo, porque exatamente a presença de Deus está em nós. E mesmo independente do desafio, já observou aquele crente que você conhece, que é fervoroso em oração e que muitas vezes é tanta provação, é tanta luta que o crente passa, mas o crente não perde o sorriso no rosto, ele não perde a alegria na alma, ele não perde a esperança. Por quê? Porque é a presença de Deus que traz esta paz, é a presença de Deus que faz essa diferença. E nós observamos que Deus em sua essência, ele é paz. Deus em sua essência, ele é paz. E entenda uma coisa, que ele é a paz e que ele dá esta paz. E que ele faz aliança de paz. Olha só que interessante, 3 pontos. Primeiro, Deus ele é esta paz. Segundo, Deus ele dá esta paz. Terceiro, Deus ele faz aliança de paz. Observe aqui comigo, que quando Deus ele dá esta paz, vamos para Números. Livro de Números, capítulo de número 6. Números, capítulo de número 6, versículo de número 26. Números, capítulo de número 6, versículo de número 26. Vai dizer assim, ó, 24, 25 e 26. Números 6, 24, 25 e 26. O Senhor te abençoe e te guarde. Esse texto é lindo. Se você tiver com a Bíblia aí, acompanhe. É até interessante você marcar. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Glória a Jesus. Entendam comigo nessa noite. Olha só, o versículo de número 26. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Porque Deus ele é paz. Ele dá paz e ele tem aliança de paz. Olha que coisa linda. Deus ele é paz, ele dá paz e ele tem aliança de paz. Aleluia! Aquele que serve ao Senhor, aquele que tem um coração voltado para Deus, aquele que tem comunhão com Cristo, ele recebe esse dom de paz, ele consegue ter uma aliança de paz com Jesus. Aleluia! E ele consegue, glória a Deus, ter a paz de Cristo. Observe que é interessante, quando nós analisamos esta aliança de paz que o Senhor faz. Isaías, capítulo de número 54, aleluia, Isaías, capítulo de número 54, é interessante você acompanhar com a Bíblia, porque você vai pegando, se você não tem muito esse hábito, né, você vai pegando a prática aí de folhear a Bíblia. Isaías, capítulo de número 54, vai aprendendo onde estão os livros, vai aprendendo a achar as passagens, e é pra gente aprender mesmo, irmãos. Isaías 54, glória a Jesus, versículo de número 10. Isaías 54, versículo 10, diz assim, ó: porque as montanhas se desviaram e os outeiros tremeram, mas a minha benignidade não se desviará de ti, e o conserto da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadece de ti. Mais uma vez, porque as montanhas se desviaram, os outeiros tremeram, mas a minha benignidade não se desviará de ti, e o conserto da minha paz não mudará, diz o Senhor. Aleluia, glória a Deus. O profeta Isaías escreve isto aqui, e é interessante nós observarmos, porque exatamente, principalmente, quando um ímpio faz uma aliança com Cristo, quando ele faz esta aliança, a presença de Deus vai gerar esta paz, vai gerar este conserto, né? O relacionamento vai gerar este conserto, o relacionamento vai gerar este dom de Deus dentro deste crente. E é muito interessante a gente aprender e a gente observar isso aqui, porque para viver em paz tem alguns critérios. Não é só você fazer a aliança, receber o dom de Deus e pronto. Não, irmãos. Para você vivenciar esta paz,
Não é somente dizer que tem aliança com Cristo, vai depender de você. Porque o que Deus tem que fazer, aleluia, Deus sempre faz. Mas o que nós temos que fazer, Deus não vai fazer por nós. Então observe que, já viu que muitas vezes a nossa alma ela se atribula? Já viu que muitas vezes a nossa alma se angustia? Já viu que muitas vezes a preocupação, a tristeza quer tomar conta? É verdade. E como é que eu faço para manter essa paz? Que é esse dom de Deus que está em mim, devido à presença de Deus que eu tenho na minha vida. Como é que eu faço, irmã? Aí agora que nós vamos aprender. Porque para viver em paz, é preciso primeiro, Isaías 26:3, confiar em Deus. Aleluia. Isaías, capítulo 23. Glória a Jesus. Aleluia. Isaías, capítulo 23, Joabe de Guanambi. Deus abençoe, meu irmão. Tá mandando aí a paz do Senhor. Paz do Senhor, varão. Deus continue te abençoando. Em nome de Jesus. Aos irmãos demais que entraram aí, estão acompanhando a live conosco. Compartilhe e aprenda conosco da palavra de Deus. Isaías, capítulo de número 26, versículo de número 3. Vai dizer assim, ó. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Glória a Deus. Aleluia. Porque ele confia em ti. Confia no Senhor perpetuamente. Porque o Senhor, Deus, é uma rocha eterna. Irmão, se você tiver com a Bíblia Sagrada, acompanhe conosco em nome de Jesus. É cada texto extraordinário aqui nessa noite. Aleluia. Isaías 26, versículo de número 3, vai dizer assim, ó. Tu conservarás em paz, ou seja, tu quem? Deus. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Aleluia. Para que a gente consiga manter a paz em meio às tribulações, nós precisamos confiar em Deus. E eu já quero abrir aqui um parêntese, né? Eu abri aqui uma aspa nessa noite, porque é interessante o quê? Muitos crentes hoje têm dificuldade dessa confiança. É difícil muitas vezes a gente absorver essa paz mediante as adversidades, porque exatamente tem uma dificuldade de confiança. Geralmente, o que os homens preferem? Confiar no seu braço. O que os homens preferem? Confiar na sua maneira de agir. O que os homens preferem? Confiar naquilo que eles estão vendo. Porque, humanamente, a gente tem a tendência de acreditar mais naquilo que a gente vê. Mas nós precisamos compreender que nossa vida como cristão, como servo de Deus, não tem que estar baseada naquilo que a gente vê. Tem que estar baseada naquilo que nós cremos. É por isso que nós passamos por tantos desafios. É por isso que passamos por tantas tribulações, por tantas adversidades. E muitas vezes Deus permite mesmo. Por quê, irmã Kelly? Exatamente para aperfeiçoar a nossa confiança, a nossa paz interior. Irmãos, quando você determina ter a paz interior, ter a confiança em Deus, mediante a algo que está passando em volta de você, que você não pode resolver, é extraordinário, porque você se desprende mesmo daquele problema. E você passa a confiar e a ter mais experiências com o Senhor. Então, o primeiro ponto para você vivenciar esta paz, você que é servo de Deus, é confiar em Deus. Não importa a dimensão do desafio, não importa a dimensão da provação, não importa a dimensão da adversidade, confie no Senhor. Eu não estou falando aqui de pecado, certo? Vou lembrar bem aqui, não estou falando de pecado. Porque tem gente que não tem paz porque está em pecado. Aí é outra coisa. Nós vamos entrar em outra área. Eu estou falando de crente fiel. Eu estou falando de quem serve a Deus, certo? Estou falando de crente que tem fidelidade com o Senhor, que tem aliança com Cristo. E se você que está aí na nossa live não tem aliança com Jesus, faça uma aliança com Ele. Quer ter paz? Primeiro ponto, confie em Deus. Primeiro ponto, tenha relacionamento com o Senhor. Primeiro ponto, tenha a presença de Deus, porque Ele é a paz. Aleluia. Então nós observamos que para viver em paz, você precisa confiar em Deus, certo? Segundo ponto, para você viver esta paz, você precisa amar a palavra, amar as leis de Deus, amar o que está escrito na palavra. Vamos para Salmo de número 119, capítulo de número 119. Salmos,
capítulo 119, glória a Jesus, verso de número 165, maior salmo, capítulo 119, verso de número 165, vai dizer assim, ó: muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Ó, que coisa linda. Irmãos, é lindo a palavra de Deus. Muita paz tem os que amam a tua lei, ou seja, os que amam a palavra, glória a Deus, e para eles não há tropeço, ou seja, estão firmes, estão alicerçados, né? Estão enraizados no Senhor, estão confiantes em Deus, independente dos desafios que estão vivenciando, eles estão confiantes no Senhor, e que em nome de Jesus Cristo, esta confiança invada teu coração, invada a tua mente, invada o teu espírito, em nome de Jesus, e que haja esta paz na tua alma dia a dia, porque você confia no Senhor, porque você confia na palavra. E qual foi o texto que nós lemos no princípio da live? Aleluia! O Senhor dizendo: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, glória a Jesus, porque Ele venceu, aleluia, e a presença de Deus está em nós, porque essa presença de Deus está em nós, nós recebemos no Senhor o dom de paz, nós recebemos no Senhor a capacidade de termos a paz, independente dos desafios que nós enfrentamos como servos de Deus, e precisamos, para viver essa paz, primeiro, confiar no Senhor. Segundo, amar a palavra. Terceiro, agir da justiça de Deus. Nós temos que entender que Deus, Ele vai agir, Ele vai entrar com a sua justiça. E mediante a justiça de Deus entrando, nós temos que confiar na ação do Senhor. Vamos para a palavra, Isaías, capítulo de número 32. Aleluia. Presbítero Nazon também está aí conosco. Deus abençoe o Arão. Glória a Jesus. Isaías, capítulo de número 32, versículo de número 17, diz assim: e o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. Aleluia. E o efeito da justiça será paz. Ou seja, Deus, Ele é amor, entendemos que Ele é. Não falamos do amor ainda, mas vamos falar. Mas Deus também opera com a justiça dele em meio às situações. E quando Deus opera com essa justiça em meio às situações, o resultado dessa justiça vai trazer paz, irmãos. O resultado da ação de Deus vai trazer paz, vai trazer repouso, vai trazer segurança. Aleluia. Porque Deus, Ele sabe como trabalha. Deus, Ele sabe como opera. Glória a Jesus. Aí nós observamos o seguinte, vamos entrar aqui agora no contexto do Novo Testamento. Amém? Irmãos, o tempo voou, misericórdia. Vamos correr aqui. Já estou quase encerrando. Vamos entrar aqui agora no contexto do Novo Testamento. Quando nós observamos o contexto do Novo Testamento, nós vimos através da vinda de Cristo. Certo? Porque o homem, lá no Jardim do Éden, ele perdeu a comunhão. Ele perdeu a aliança com o Senhor. Foi rompida porque o pecado se instala. Aí o pecado entrou através de Adão e Eva. Quando esse pecado entrou, o homem perdeu essa comunhão, certo? Perdeu, criou-se uma barreira entre Deus e o homem, certo? Aí o que Deus fez? Ele enviou o seu filho, passagem já agora no Novo Testamento, quando ele envia Jesus Cristo para morrer por nós. A morte de Cristo na cruz do Calvário, ela nos proporcionou ter o quê? Ter de volta esta comunhão. Nós entramos no tempo da graça, nós entramos no tempo em que passamos a ter uma nova oportunidade de Deus, de termos a salvação, de termos vida eterna, porque Jesus, Ele veio e pagou este preço. Aí observe que Cristo, Ele é referido em várias passagens do Novo Testamento como príncipe da paz. Observe, Ele é referido como em vários momentos, em várias situações, como príncipe da paz. Por quê? Porque exatamente Ele veio, morreu, pagou o preço e nos proporcionou ter essa renovação de aliança. Quando Ele proporciona a renovação de aliança, a comunhão de volta, a morte e a ressurreição de Cristo, quebrou a barreira entre Deus e o homem. Quebrou a barreira que existia entre Deus e o homem, que estava ainda instalada no Antigo Testamento. E o homem, ele passou a ter novamente, a paz
essa comunhão, essa oportunidade de vida eterna, através da vinda de Cristo, da morte e da ressurreição de Cristo. É o momento em que o homem ele faz uma aliança com o Senhor, para poder ser herdeiro, né, e para poder ter a oportunidade de ter a vida eterna. Observe e acompanhe comigo, esse texto é muito lindo. Se você puder abrir, por favor, Efésios capítulo de número 2, versículo de número 11. Efésios capítulo de número 2, versículo de número 11. Lembrando que aqui não há uma pregação, lembrando que aqui é um estudo. Amém? Os irmãos que entraram depois. Por isso a gente sempre vai trabalhando dentro da palavra. Se você está entrando aí, compartilhe, aprenda conosco, porque é um aprendizado da palavra de Deus. Estamos falando do fruto do Espírito da paz. Efésios capítulo de número 2, versículo de número 11 ao versículo 18. Vai dizer assim, ó. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, erais gentios na carne, chamados à incircuncisão, pelo que na carne se chama circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, no tempo que éramos, né, ímpios, que ainda não tínhamos aliança com o Senhor. Versículo 12 do capítulo 2 de Efésios, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo derramado, chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede da separação que estava no meio, sobre a barreira que eu estava falando aqui. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Olha que coisa linda! O texto que está traduzindo o que eu estava acabando de dizer para os irmãos. Quando Cristo veio, que ele morreu, que ele ressuscitou, ele nos proporcionou a termos a oportunidade de viver a vida eterna novamente, quando nós temos a salvação em Cristo, quando nós temos a salvação pelo Senhor. Esta nova oportunidade nos foi dada. Quebrou-se a barreira que existia entre Deus e o homem, quebrou-se a barreira que existia lá pelo Antigo Testamento devido ao pecado instalado, e a partir desse momento Deus pegou dois povos. Que dois povos é esse, irmã Kelly? Eram os judeus escolhidos e os gentios, porque antes a salvação e a oportunidade só era dada aos judeus. Aí quando Jesus ele vem, quando Jesus morre, quando ele é sacrificado, paga o preço, e quando ele ressuscita, ele quebra esta barreira, dando oportunidade a todos os povos. Não era mais somente os judeus, mas eram também os gentios. Nós hoje somos considerados biblicamente, em termos de tradução ou em termos de sinônimos de povos, como gentios, porque nós não somos judeus, entenderam? Então nós somos considerados como gentios. Então a partir deste momento da morte de Cristo, do seu sacrifício, da sua ressurreição, Cristo quebrou essa barreira. É por isso que ele é chamado de príncipe da paz. E a partir desse instante que ele quebra essa barreira, ele dá a todos os povos a condição de ser um povo só. Ou seja, a oportunidade de salvação veio para todos. Jesus ele trouxe essa oportunidade a todos os povos. É por isso que ele também é considerado, e por isso que o nome, né, a tradução príncipe da paz, ela se instala, porque ele quebrou essa barreira, trazendo a oportunidade a todos, que era somente antes para os judeus, agora passa a ser para todos. E é interessante nós entendermos isso. Irmãos, eu tenho somente aqui 10 minutos, vou correr um pouquinho. E é interessante a gente entender isso. Quebrar essas barreiras hoje no mundo espiritual, quebrar essas barreiras no mundo físico. Porque Deus, que é Deus, Cristo, que é o Filho de Deus, né, perfeito, que ele veio santo, deu oportunidade a todos de salvação. É por isso que a pregação, a salvação, ela vem para todos. Não é somente para um ou dois, mas é para todos.
E é interessante aqui, e eu até deixei anotado, né, que diz assim, ó, buscar a paz, né, pela sua santificação, ou seja, nós adquirimos mais desse fruto do Espírito a partir do momento que nós buscamos mais a Deus. A busca mais e mais por Deus, a busca mais e mais pela presença de Deus, né, a busca em oração, a busca no aprendizado da palavra, a busca da separação das coisas do mundo, a busca de você anular a carne, de você alimentar o Espírito, de você crescer na presença de Deus, faz com que você tenha mais esta paz, você consiga usufruir desta paz, mesmo em tempos difíceis. E é lindo nós entendermos que este fruto, ele não é dado em tempos de bonança. É muito fácil você ter paz em tempo de bonança. A questão é você ter paz em tempos de adversidade, em tempos de provação. E compreenda aqui uma coisa no Evangelho de João, capítulo 16, 33, vai nos referir acerca disso aqui, ó. Sua serenidade de mente e tranquilidade interior em Cristo não dependerão nem serão abalados pelo fato de vir a ter tribulações neste mundo maligno. Ou seja, não pode ser abalado. A paz que o Senhor nos proporciona não pode ser abalada. Se esta paz está abalada, nosso relacionamento com Deus, ele não está normal. Se esta paz está abalada, nossa vida com o Senhor não está como deveria. Porque nós não podemos, uma coisa é você por um momento ou outro ter aflições. Uma coisa é você por um momento ou outro se sentir angustiado, preocupado, inquieto, triste, mas quando você vai para diante de Deus e lança isso diante do Senhor, fica lá, irmãos. Amém? A paz de Deus pela presença dele te invade. A paz de Deus pela vinda dele, que ele nos dá pela sua presença, nos preenche e automaticamente nós confiamos no Senhor, nós acreditamos na palavra e nós conseguimos depender e descansar em Deus e deixar Deus trabalhar. Aleluia. Para a gente finalizar aqui, o cristão ele cresce. O cristão ele ora, né, e atuando com paz, anunciando a paz de Deus aos homens. Livro de Atos, capítulo de número 10, livro de Atos, capítulo de número 10, versículo de número 36 vai dizer assim, ó: a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, ou seja, a palavra de Deus, ao ser ministrada, ela vai trazer essa paz a quem precisa. A palavra de Deus, ao ser apregoada, ela vai trazer essa paz ao coração que tem a necessidade. E compreenda aqui que eu fiz questão de anotar. E é interessante os irmãos acompanharem depois comigo. No Evangelho de Mateus, capítulo 10. É muito forte esse contexto aqui. Eu quero que você acompanhe para a gente fechar. Eu só tenho 8 minutos. Evangelho de Mateus, capítulo de número 10. Evangelho de Mateus, capítulo de número 10. A todos os amigos, irmãos, parentes que estão aí comigo na live, Deus abençoe, em nome de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 10, versículo 32, diz assim, ó: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Jesus está falando. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Isso aqui é forte. Eu não vim trazer a paz, mas espada, porque eu vim pôr em dissensão a homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Irmãos, sabe o que Deus está nos ensinando aqui? Aqui muitas vezes quando a gente ministra, quando a gente prega a palavra, a lei de Deus, quando a gente prega acerca daquilo que as escrituras estão dizendo, muitas vezes vai ter dissensões, porque a palavra ela vai contradizer o que o eu do homem diz.
A palavra ela vai confrontar. Isso é natural, né? O cristão, o servo de Deus, ele já é confrontado naturalmente ao ler a palavra. Quando nós lemos, já somos confrontados e temos que ir para o Senhor, pedir a Deus graça e misericórdia para que Ele vá nos moldando dia a dia, nos aperfeiçoando em santidade até a volta de Cristo, porque o crente, ele não é aquele crente que faz uma aliança e já é salvo. Uma vez salvo, sempre salvo. Nós não pregamos isto, porque a palavra ela não nos ensina isto, mas nós pregamos que nós aceitamos Cristo, passamos a obter salvação e vamos lutar dia a dia, porque o reino de Deus ele é tomado à força. Então vai haver dissensões mesmo, né? Vai haver muitas vezes conflitos, mas nós precisamos entender o que é que você está defendendo. É o seu conceito ou é a palavra? Porque se você está defendendo a palavra, Deus ele vai trabalhar, Deus ele vai agir, Deus ele vai operar, Deus ele vai mover, certo? Olha o que a palavra nos ensina, que muitas vezes os conflitos e as adversidades não vêm de fora não, vêm de dentro de casa mesmo, vêm da própria família. Por quê? Porque muitas vezes a palavra está sendo pregada, a palavra está sendo aplicada e os corações dos homens, eles se endurecem, né? Porque ao confronto. E hoje em dia é muito fácil você ministrar a bênção, você ministrar vitória, você ministrar que Deus opere maravilhas, que Deus, né, visite ali a tua necessidade, mas as pessoas não querem ser confrontadas, porque o confronto, ele trabalha no eu do homem, o confronto ele trabalha na raiz da alma da pessoa. Então entenda comigo nessa noite, vai haver dissensões, mas se apegue à palavra, se agarre à palavra, né, se enraize na palavra. Se está na palavra, meu irmão, confia no Senhor, tenha essa paz no teu coração, tenha essa paz no teu entendimento, tenha essa paz na tua alma. Olha o que nós aplicamos hoje, né, para que nós consigamos usufruir deste dom de paz que a presença de Deus nos dá. Nós precisamos confiar em Deus, precisamos amar a palavra e precisamos agir, né, deixar Deus agir mediante a sua justiça daquilo que Ele está trabalhando e operando. Amém? E para finalizar, eu quero trazer uma reflexão. Eu tenho 4 minutos aqui de Thayer, que ele vai dizer o seguinte: a paz é o estado tranquilo da alma, segura da salvação por Cristo. Quem tem salvação em Cristo, ele tem paz. Mas quem não tem salvação em Cristo vai sempre ter uma alma angustiada, tribulada, porque não vai conseguir usufruir deste dom que vem de Deus. Aí Thayer ele diz, é o estado tranquilo da alma segura da salvação por Cristo. E assim não tendo nada a temer da parte de Deus e que se sente contente com a sua condição na terra, seja ela qual for. Seja ela se você tem grandes condições sociais, se você é alguém simples, humilde, né, de simples condições sociais, se você mora em uma grande casa ou uma pequena casa, se você tem um grande emprego ou um emprego pequeno, se você está desempregado ou se você está empregado, se você tem um grande salário ou tem pouco salário, se a despensa está cheia ou se a despensa está vazia, se as coisas vão bem ou se as coisas não vão bem, se você está com saúde ou se você está enfermo, em qualquer condição, em qualquer realidade, você consegue ter em Deus a satisfação e a alegria de viver, de conseguir usufruir a vida que Deus te deu. Por quê? Porque você tem a presença de Deus e essa presença de Deus te traz paz. Aleluia, glória a Jesus. Irmãos, eu quero fazer uma oração contigo nessa noite, para a gente finalizar. E eu quero desde já agradecer a cada um de vocês que esteve aí comigo, né, em mais um fruto do Espírito que nós trabalhamos. São 9 terças-feiras. Essa é a 3ª semana. Já trabalhamos fé, já trabalhamos paciência e já agora trabalhamos paz. Semana que vem tem o outro fruto do Espírito. E você que esteve aqui conosco, que ainda não tinha entrado, a primeira vez que está acompanhando este estudo acerca desses frutos, semana que vem, terça-feira, 22 horas tem mais. E eu conto com a sua presença em nome de Jesus Cristo. Amém? Compartilhe a live, venha, entre conosco, entre com a posse da palavra na mão, entre de Bíblia na mão, entre com a caneta, para você ir aprendendo, anotando, para você receber algo que você está precisando de Deus, Deus falar ao teu coração e você ser abençoado. Amém? Desde já eu agradeço a cada um dos irmãos no nome de Jesus. Vamos orar porque a live vai cair. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu quero apresentar cada uma dessas vidas que estão aí comigo, Pai. Ó Deus,
Deus, vai visitando o Espírito Santo com paz. Dá um restante de noite abençoado, cheio da tua presença, guardado por ti, em nome de Jesus. Repreende todo o mal em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, visita a nossa vida cada dia mais e mais com a tua paz, no nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmãos, que Deus abençoe, que Deus te agracie, que Deus enche a tua vida. Obrigado pela sua presença. A live vai ficar salva. Se você não viu totalmente e quiser assistir, pode estar assistindo em nome de Jesus. Terça-feira que vem tem mais novo fruto do Espírito e eu conto com a sua presença, amém? Seja abençoado, seja acrescentado para a glória de Deus. Que Deus abençoe. Deus abençoe minha mãe, minha sogra, meus primos, amigos, irmãos que estiveram aí conosco. Em nome de Jesus, está caindo. Deus abençoe vocês para a glória de Deus. Deus abençoe.